Bom, pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso. Na aula anterior, nós aprendemos como montar volumes. Vamos dar continuidade dentro desse estudo. Hoje nós vamos aprender a criar dois recursos, um chamado de Persistent Volume e o outro é o Persistent Volume Claim. Esses dois modos são os modos que nós utilizamos para apontar para a nossa configuração de armazenamento e a outra para montarmos dentro do pod o recurso de armazenamento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba notificação de novos vídeos que estão sendo lançados aqui dentro do nosso canal. Aproveita e deixa o seu like, porque ele vai ser muito importante para que o algoritmo consiga distribuir esse vídeo para mais pessoas. Nós estamos caminhando aí para os 1000 inscritos, então se você chegou agora, então se inscreva. A gente tem aí pelo menos cerca de 87% do nosso público são pessoas que ainda não são inscritas no canal, então se inscreva, né? Não custa nada para você, mas para nós é muito valioso, pois nos ajuda a engajar mais esse vídeo, beleza? E se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, tá? Que aí nós temos o maior prazer em te ajudar. Vamos então ao nosso terminal? Bom, então o primeiro objeto, eu já deixei aqui criado o arquivo, tá? E esse arquivo depois você pode parar, pausar aí o vídeo e você pode fazer a cópia dele, né? É um arquivo chamado pv.yaml. Ele é um objeto do tipo Persistent Volume, então eu estou criando um objeto chamado Persistent Volume. Aqui também eu tenho o mynfsVolume, ou seja, eu estou dando um nome para esse meu objeto. Como nós já aprendemos em aulas anteriores, todo objeto que eu estou criando aqui dentro, eu preciso dar um nome para ele, tá? Então, Persistent Volume é o objeto e o nome dele como mynfsVolume. Aqui embaixo, então, eu coloquei a política de retenção. O retain permite que os dados eles continuem existindo mesmo depois do meu container ter sido deletado. Isso mantém, então, uma forma de garantia dos dados ficarem persistentes, dos dados continuarem existindo mesmo depois que o meu recurso ele tenha sido removido. Na documentação oficial, você vai ver que existe uma outra opção chamada de delete, que aí faz com que, ao deletar o seu container, as informações sejam perdidas. Isso para volumes que você realmente precisa armazenar os dados, mas se você deletar o seu container, não tem necessidade de manter aqueles dados ali. Você pode, então, remover os dados, e aí ele então removeria automaticamente esses dados dentro desse volume. Então, retain é para que ele mantenha os dados e o delete é quando você deseja que ao deletar o container ele também delete o seu volume. Aqui mais embaixo eu coloquei o tamanho que eu quero ocupar. A capacidade aqui eu estou colocando como 1 GB, então eu vou criar um volume persistente dentro do meu ambiente que eu desejo armazenar até 1 GB de informações. Isso não é uma limitação, tá? É apenas para que eu tenha o controle do tamanho do espaço. Na prática, ele pode até utilizar um pouco a mais do que esse tamanho, ou até mais do que esse tamanho, mas eu preciso sempre fazer essa referência ao tamanho do volume que eu desejo utilizar. Nós temos aqui o chamado Access Mode. Como eu vou montar um serviço do tipo NFS, eu vou utilizar então o Read Write Many. Esse modo de montagem permite que eu faça a montagem desse volume em vários nós e ao mesmo tempo eu consiga ler e escrever. Então, se o meu container ele vai ser replicado, as réplicas dele que vai utilizar esse volume pode montar, mesmo que ela esteja rodando no primeiro nó, no segundo nó, tá? No meu nó de work 0, no meu nó de work 1 e assim por diante. Então ele conseguiria montar, ler e escrever ao mesmo tempo em cada um dos nós. O padrão, quando você monta um volume, se eu não tivesse especificado aqui, ele montaria como Read Write Once, que seria o modo, a gente chama de RWO. O RWO é o modo de montagem somente leitura e ele só pode ser montado em um único nó. Uma vez que ele é montado no primeiro nó, eu não consigo montar ele em outros nós, ele não permite. E no primeiro nó, ele vai permitir que eu leia, escreva, né? Mesmo que a gente coloca como Read Write Once, ele permite, tá, que eu consiga montar ele como leitura e escrita em um único nó. É o padrão usado dentro do Persistent Volume. Então, quando você não especifica, ele monta como RWO. Aqui ele está montando como RWX, que é o Read Write Many, tá? Existe um outro modo de montagem que ele permite você montar em vários nós,
porém vai ser somente leitura, ele não permitiria a escrita. Então a gente trabalharia com apenas leitura em todos os nós. São os 3 modos que existem e está na documentação. Vou colocar o link da documentação aí na descrição para que você possa entender melhor sobre esses 3 modos. O modo RWX, que é esse que eu estou utilizando, o Read Write Many, ele não pode ser montado em qualquer sistema de arquivo ou qualquer storage, tá? É necessário que tenha o suporte. O NFS, que é o que eu vou montar aqui com vocês, ele dá esse suporte, ele permite que eu monte então como leitura e escrita em vários nós. Mas se você estiver utilizando, por exemplo, um storage iSCSI, ele não vai permitir, ele só permite a escrita a partir de um único nó. Uma vez montado, é aquele nó que montou que vai ter acesso a esse volume. Dependendo então do seu storage, é que você vai selecionar o modo ou Access Mode aqui que você deve utilizar. Bom, como eu vou montar ele então, aqui embaixo nós colocamos então o nosso provider, né, o nosso provedor de armazenamento. Neste caso eu vou utilizar um NFS. Então eu estou apontando o NFS, vou indicar para ele qual o meu servidor. Então aqui eu coloco ou o domínio ou o IP do meu servidor e aqui em cima nós colocamos o path, ou seja, é um NFS, foi exposto a algum volume, né, algum diretório lá do meu servidor NFS. Então lá na hora que você faz um expose, você vai determinar qual o volume e aqui então eu estou apontando, lá eu criei um /storage. É esse volume que eu quero criar dentro do meu container, dentro do meu pod eu quero ter acesso ao conteúdo que está aqui dentro. É ele que eu vou montar como volume. Aqui embaixo eu coloquei comentado algumas opções, tá? Então são opções de montagem que você colocaria geralmente dentro do FSTab. Quando nós montamos esse no sistema operacional Linux, um volume, eu coloco esse campo Options. Geralmente a gente coloca lá o default ou você pode colocar sim dados personalizados. Então eu coloquei como exemplo aqui, a gente pode utilizar isso, tá? A versão 4 que eu estou utilizando, pelo menos a 4.1, que vai ser montado, né, dentro dele. Como são comentados, ele não vai aplicar isso, ok? Vamos criar então esse nosso objeto, kubectl. Se eu der um get pv, eu não tenho nenhum PV criado. O PV ele é criado a nível de cluster, então ele vai ser criado no meu cluster. Então, kubectl apply-f pv.yaml. Pronto, agora acabei de criar então o meu persistent volume. O meu container ainda não consegue enxergar esse volume. Se eu der um get pv, ele já foi criado. Observe então que ele colocou como 1 GB, o Access Mode, ó, lá estava escrito Read Write Many, aqui está escrito RWX, tá? Então é o mesmo. A política de retenção ficou como retain. A Available, ele ainda não está sendo usado, né? Então ele está disponível para que algum container possa utilizar. Para montar dentro de um container, nós necessitamos de um outro recurso, que é o nosso PVC, que é um Persistent Volume Claim. Esse aqui é o que vai fazer a solicitação de um PV. Para criar um Persistent Volume Claim, eu preciso de ter um PV criado. Tá? Bom, hoje nós temos um outro recurso que eu vou te ensinar no próximo vídeo, que é um Storage Class. O Storage Class permite que a gente aponte para vários storage e ao criar um Persistent Volume Claim, ele automaticamente cria o nosso PV. Ele solicita a criação do PV. Então, neste caso, nós criamos primeiro o PV e agora eu tenho um recurso do Persistent Volume Claim. Tá? Então nessa aula nós vamos fazer manualmente e na próxima aula eu vou montar usando o método automático aí, tá? A montagem usando um Storage Class para apontar ou para chamar a criação do meu container. Ou, desculpe, para fazer a criação do meu volume persistente. Então vamos lá, ó. Eu dou um nome também, é um objeto, lembra que todo objeto ele precisa de um nome, isso para diferenciar porque você pode ter vários PVCs. Então aqui eu tenho o meu MyNFS Claim, né, dei um nome para ele. Aqui no Volume Name eu vou dar um nome também para o meu volume, tá? Então agora eu estou criando um volume. Storage Class, ó, veja que está vazio, eu ainda não estou utilizando o Storage Class. Aqui também o mesmo modo, tá? O mesmo modo que eu coloquei lá na criação do PV, eu tenho que fazer a requisição de um PV que tenha esse modo de escrita. Caso contrário, ele vai procurar um Read Write Once, né? Ele vai procurar um RWO, e não é isso, eu quero que ele procure o RWX. E aqui nos Resources, eu também digo para ele, ó, procure um PV
que ele caiba 1 GB dentro dele. Então o meu PV eu criei com 1 GB também. Então o meu PVC, eu estou falando para ele, procura um PV que tenha ou que caiba 1 GB dentro. Isso porque, se você tiver algum PV que ele tenha um tamanho maior, e ao solicitar um PVC, ele pode ter um tamanho menor. Você está solicitando um PV que caiba exatamente esse conteúdo. Então eu vou criar um PVC que cabe 1 GB. Então ele procura um PV que também cabe 1 GB dentro da sua área de armazenamento. Então, ó, feito isso, vamos criar o nosso objeto, kubectl, create -f, pvc. Então, kubectl get pv, continuo tendo o meu PV. Agora, observe que o meu PV, ele tem um claim. Antes ele estava vazio aqui em cima, ó. Agora ele já tem. Isso porque nós criamos o objeto PVC. Olha lá, kubectl get pvc, está aqui o nosso objeto criado, já foi associado ao nosso PV. Então, caso eu não tivesse criado o PV antes, ele ficaria pendente aqui, aguardando a criação do PV. Se eu apontasse para um storage class, ele teria criado o automático. Então, vamos deixar o storage class para a próxima aula, né? Estou falando bastante dele aqui, mas ele é alvo da nossa próxima aula. Bom, então criamos agora o próximo passo, criar o nosso container e chamar esse persistent volume claim. Vamos fazer isso? Eu vou limpar aqui a tela. Bom, então nós vamos criar o nosso objeto. Eu vou criar aqui um aplicativo. E agora, observe que aqui no volume, eu já trouxe pronto aqui para agilizar, mas você pode dar uma pausa aí e copiar. Veja que é aquele mesmo MyDeploy que nós criamos lá no início, tá? Eu apenas adicionei aqui o volume. Nesse volume eu dou um nome para esse volume, estou chamando ele aqui de MyVolume. Aqui no persistent volume claim, eu vou chamar exatamente o meu PVC. Então vamos dividir aqui a tela, ó. kubectl get pvc. É esse nome que eu vou utilizar. Então eu simplesmente estou apontando para o meu PVC. Bom, agora nós vamos criar, o objeto é o mesmo, é um Nginx. Agora aqui em cima, observe que nós colocamos um volume mount. Por quê? Dentro do meu container, dentro do meu pod, eu quero que ele encontre esse myVolume, que é exatamente o volume que nós apontamos aqui. E ele vai montar dentro do /usr share nginx HTML. É lá dentro que eu quero gravar ou guardar os dados persistentes. Eu vou fazer um git clone lá do meu projeto, onde tem o meu site. Então ele está aqui, montado. Vamos criar então o nosso objeto, ó, kubectl, apply -f, myapp. Pronto, eu criei, ele não deu erro para execução do meu deployment, mas vamos ver se ele vai conseguir subir nossa aplicação. Porque se ele não conseguir se comunicar com o nosso storage, ele vai dar erro, mas vamos ver se ele consegue subir. Ele está criando, né? Está no container create. Vamos aguardar então ele concluir a criação, tá, dos nossos containers. Vamos dar um git pod. Bom, já está rodando, né? Foi só o tempinho de estar conversando com vocês, já está rodando. Veja que eu tenho 3 réplicas. E só foi possível montar 3 réplicas porque ele está como read write many, tá? Então ele conseguiu subir. Caso contrário, na verdade ele conseguiria também subir com RWO. A diferença é que eles estariam rodando tudo a partir de um único nó. Bom, se nós entrarmos então dentro de algum desses containers, vamos entrar aqui, ó, dentro de um pod, my deployment, vamos entrar em qualquer um deles aqui, -sh, bom, ls barra usr, barra usr, como eu abri aqui o shell, ele não tem, né? Vamos ver se tem o bash? Tem o bash. Então, cd usr share nginx html. Esse é o diretório, tá, que ele vai guardar os dados. Não tem nada dentro porque eu montei do meu NFS e realmente não tem nada montado. Bom, vamos criar então. Se a gente observar aqui embaixo, ó, eu vou rodar aqui um ls barra storage. Eu não tenho nada dentro do meu diretório. Só que aqui em cima eu estou dentro do meu container. Eu vou criar então um arquivo. Vamos escrever assim, ó, teste de site. E aí eu vou redirecionar para um arquivo chamado index.html. Salvei o arquivo. Ele automaticamente vai salvar aqui dentro do meu storage, ou seja, dentro do meu volume, que está dentro do meu container, e aqui embaixo, dentro do meu storage, está lá o meu arquivo salvo. Então, minha ferramenta de backup, ela pode vir aqui na minha máquina e fazer, salvar esse conteúdo. Aqui eu vejo que eu estou no /home/marcones,
tá? Mas ao listar ali, eu estou listando dentro do meu barra storage, né? Então estou colocando o caminho do meu barra storage. Aqui em cima, eu estou dentro do meu barra USR Share Index HTML. Então é o ponto de montagem dentro do meu container e aqui é o meu ponto de montagem no meu storage, no meu NFS. Bom, aqui embaixo eu estou na minha máquina, ó, vim /etc export, eu fiz isso, ó. Eu configurei um NFS, compartilhando o diretório /storage, compartilhei para qualquer IP, né, porque como ele vai acessar pelos containers, e coloquei aqui algumas das flags permitindo, né, que esse volume seja montado ali dentro pelo nosso container, seja montado como o root que está ali dentro do container, para que ele tenha acesso, né, a esse meu compartilhamento. Nesse caso, ele é mais seguro do que aquele host path que nós vimos na aula anterior, porque neste exemplo, ele está montando um servidor NFS, eu não tenho acesso ao acesso externo, né, a esse diretório. Eu estou acessando o /storage, ele é como se fosse a raiz para o meu compartilhamento, então não tem como eu acessar algo fora desse compartilhamento, então é mais seguro, né? A falha pode ter no próprio serviço do NFS, aí é outra questão, não vai ser exatamente o meu container que vai colocar vulnerabilidade aqui dentro do meu ambiente. Então esse é o padrão de montagem usando um PV e um PVC. Bom, eu poderia ter criado o meu volume já montando direto o meu NFS. Vamos ver esse exemplo? Ó, saí de dentro do meu container. Eu tenho aqui criado, ó, um arquivo, um volume 3, tá? Esse arquivo, eu estou subindo aqui um container, deixa eu dar um zoom nele aqui, pronto, ó. Ctrl Shift Z, né, dentro do Terminator. Aqui então, ó, eu estou montando, tá, usando alguns padrões de segurança aqui, ó, um Security Contest, né, um pouquinho mais avançado aqui, ó, eu vou subir um BuzzBox que vai executar um comando e ele vai ter um ponto de montagem, lá dentro ele vai ter o /host. E dentro do /host, observe que eu estou utilizando um NFS volume, dei um nome aqui para esse meu volume mount, ou seja, estou procurando um volume. Aqui embaixo está o volume montado, ó. E direto no volume, eu já passei direto para ele a criação da minha montagem. Neste caso, eu não estou utilizando o PV nem o PVC. Eu já estou fazendo a montagem direto dentro do meu pod. Neste caso é um pod, né? Então vou criar direto dentro do pod já o ponto de montagem apontando para o meu servidor NFS. Tá? Então vamos executar. Esse é mais simples, né? Porque eu não criei os objetos. Vamos então à execução dele. Ó, kubectl apply "-f". Bom, ele então deve ter criado o meu container usando um BuzzBox, ou deve estar criando, né? Vamos ver aqui. Ó, já criou, né? Então tá aqui o meu NFS example, ele já está rodando. Se eu entrar dentro desse container, ó, kubectl, primeiro eu vou rodar aqui um kubectl, vou limpar a tela, Ctrl L, ó, kubectl get pv, observe que só tem aquele primeiro PV. PVC também só tenho ele, porque esse container que nós montamos agora, ele não usou a criação dos volumes, ele já montou direto de dentro do container, já tendo acesso ao servidor NFS. Então, kubectl get pods, opa, deixa eu dar um espaço aqui, get pods, ó, kubectl exec -ti pods, vamos acessar esse NFS example, tá? E lá dentro eu montei um /host, né? Lembra? Olha lá o volume, olha o que tem dentro do /host. Exatamente aquele nosso arquivo index que nós criamos dentro do nosso servidor web, tá? Então vamos ver o conteúdo dele, tá lá, ó, teste de site. Então o mesmo volume está sendo montado agora pela nossa aplicação e ao mesmo tempo eu já também estou montando a partir de um outro container. Tá? Então outro container também está tendo acesso ao mesmo serviço. Isso aqui você poderia usar como uma estratégia que nós vamos aprender em aulas futuras sobre Job e cron job, uma ferramenta que vai montar o volume, vai fazer o backup e depois vai desmontar o volume. Isso para que a gente não tenha que acessar o container. Eu faço um sidecar, né? Subo um container paralelo, faço o backup e depois eu saio do backup. Bacana? Então, mostrei 3 formas aqui, né? Na verdade 2 formas de montar o NFS. Uma usando o PV e o PVC e a outra usando o acesso direto do container ao nosso servidor NFS. Para isso, o seu container precisa ter acesso direto ao NFS. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula onde nós aprendemos a criar o objeto do tipo PV e também o objeto do tipo PVC.
Nas nossas próximas aulas nós vamos continuar falando sobre volume. Como eu tenho falado até agora, a gente não esgota todo o conteúdo, mas à medida que nós vamos caminhando dentro desse mini curso, nós vamos aplicando tudo aquilo que conhecemos. Na aula que você montou um WordPress, os dados do WordPress foram montados em volume efêmero. Então o ideal é que agora a gente aplique isso utilizando um volume persistente, para que realmente os dados eles sejam salvos, as imagens que você vai salvando, as informações que estavam sendo salvas dentro do banco de dados, o banco também foi montado como efêmero, então a gente também corre o risco de perder aquelas informações. Então a ideia é que a gente passe agora a montar o nosso volume e toda aplicação que precisa persistir os dados, nós apontamos para o nosso storage. Te aguardo até a próxima aula.